visões, eles terão visões, profetizarão, eles terão visões. Você pode continuar aí no seu lugar, onde você está. Eu não sei nem como começar a falar. A palavra que Deus me deu hoje foi sobre dom. Exatamente o que a irmã veio aqui e falou. Sobre dons. Deus está querendo te lembrar que você tem dom, que você é chamado por Deus, que só falta você tomar posse disso, da ousadia que Deus já te deu. Fica aí mesmo no seu lugar. Eu quero só liberar essa palavra para você. Deus está fazendo aqui, é Ele que está fazendo. A palavra de Deus diz em 2 Timóteo 1, de 5 a 7: recordo-me da sua fé, não fingida, sincera, que primeiro habitou em sua avó e depois em sua mãe, e eu estou convencido de que também habita em você. Por isso, torno-me a lembrar que mantenha viva e desperte o dom de Deus que está em você. Pois Deus não te deu espírito de medo, de covardia, mas de poder, amor e moderação. Essa é a palavra de Paulo para Timóteo. Mas hoje Deus está falando, está dizendo essa palavra para você. Eu não sei por que Paulo disse isso para Timóteo. Alguma razão tinha. Timóteo era novo como a gente. Ele era novo e tinha muitos desafios. Assim como nós, nessa geração, temos muitos desafios. Timóteo também sofria de dores no estômago. A Bíblia fala em Timóteo também, 5:23, para que ele tomasse vinho para cuidar do estômago e das suas enfermidades. Então, Timóteo, ele era um rapaz novo, cheio de desafios e com enfermidades. Sofria de muitas dores, e isso abalava também o seu emocional. Eu fico imaginando, será que Timóteo estava se esquecendo do dom que Deus tinha dado a ele? Talvez Timóteo estava tímido. Talvez Timóteo estava num processo de desânimo, passando por alguma dor emocional, a gente não sabe. Talvez ele estava se sentindo inadequado. Você já se sentiu inadequado alguma vez? Você está se sentindo inadequado? Será que quando você ouve essa palavra, dom, juntamente com ela, vem a palavra inadequado? Que às vezes a gente ouve tanto, você tem um dom. Você rapidamente
Ai, mas eu sou muito novo. Ah, mas eu sou muito velho. Ah, mas eu não sei falar. Ai, mas eu sou tímido. Ai, mas a minha personalidade é assim. Ai, mas eu não sei, não tenho eloquência. Ah, eu falo demais. Ah, isso, aquilo. Ah, eu sou inadequado. Eu não sirvo para isso. Quando você acordou hoje, você lembrou que existe um dom em você? Você lembrou que o Espírito Santo de Deus está dentro de você e ele te ajuda a exercitar o dom? Aqui nesse texto fala que Timóteo recebeu um dom por imposição de mãos. Cada um de nós, quando aceitamos Jesus, recebemos o Espírito Santo de Deus, recebemos também o dom do Espírito. Cada um de vocês tem um. Você não pode dizer, eu não tenho, porque você tem. Se você tem o Espírito, você tem pelo menos um dom. Eu queria falar um pouco para você o que vem nesse dom. Porque Deus não dá simplesmente um dom para você. Puf, pronto, magia. Não, Ele te capacita para esse dom. Junto com Ele, aqui diz, Ele não te dá espírito de medo, nem de covardia. Ele te dá espírito de poder, de amor e de moderação, equilíbrio. Tem várias versões, mas todas levam a um só ponto. Nós podemos ver na Bíblia, na palavra de Deus, várias pessoas que a gente pode pensar que eles eram inadequados. Preparei um monte de coisa aqui para falar com vocês, mas Deus já... Mas eu queria só ler para vocês isso aqui, porque eu já me senti muito inadequada. Muito tímida, eu era, em nome de Jesus não sou mais, mas isso é algo que o diabo sabe, que ele pode jogar em você uma semente, e se você der brecha e pegar para você, volta, o medo volta, a timidez volta, qualquer outra coisa que atrapalhe você de exercer o dom que Deus colocou em você. O diabo sabe, o inimigo sabe. E se a gente for na Bíblia, a gente vai ver, José era um sonhador, mas no início ele era chamado de alienado, de orgulhoso, né? Moisés era pesado de língua. Davi não se ajustava na armadura, era pequeno demais aos olhos humanos. Miriam era fofoqueira. Arão era muito tímido. Lucas era da linhagem de Israel. Pedro era agressivo, disfuncional, medroso. Ruth não tinha o pedigree adequado, mas faz parte da linhagem de Jesus. Raabe, uma prostituta moabita, a única salva na cidade de Moabe, casou com Salmão e teve Boaz. Boaz casou com Ruth. Uma prostituta está na linhagem de Jesus. Uma prova de que Deus não está interessado em quem você foi, ou na sua inabilidade, ou na sua incapacidade. Ele está interessado na sua disponibilidade, no seu coração disposto a viver o que Ele tem para você. Você olha para aquilo que você não pode fazer, para a sua inabilidade, para a sua inadequação. Ah, eu não me adequo, eu não sou assim. Você não precisa se comparar. Essa semana eu estava ouvindo uma pastora, ela estava ministrando e ela falou assim: quando você chegar no céu, Deus não vai falar para você assim: por que você não cantou como fulana?
Por que você não pregou como fulano? Ele vai falar, por que você não foi você mesmo? Deus tem um dom para vocês, para cada um de vocês. O dom espiritual, um dom de Deus, um dom poderoso, com poder e ousadia. Mas o diabo tem tirado isso dessa geração. Tem tirado isso de hoje das pessoas, colocando estratégias para que você tenha medo. Medo do poder de Deus, medo de amar, medo de ser amado, medo, desequilíbrio nas emoções, estresse. E a palavra de Deus diz que junto com o seu dom, Ele traz o poder, a ousadia, o equilíbrio, a moderação. Tudo que você precisa está dentro do dom que Deus já colocou em você. E às vezes a gente deixa o dia a dia apagar esse dom. Às vezes a gente deixa o desânimo tomar conta. Às vezes na igreja sobra as línguas e os dedos para falar mal, para apontar. Às vezes a gente faz um diagnóstico assim perfeito na vida do outro, né? Perfeito assim, ó. Falta isso, falta isso, falta isso. Nossa, isso aqui. Nossa, aquela pessoa lá precisa disso. A gente ótimo em diagnóstico. Mas a gente se esquece de quando a gente para de investir na solução, a gente se torna o problema. Vocês entenderam? Quando a gente para de investir na solução, a gente se torna o problema. Porque a gente só vê problema. Então a gente é um problema. Mas quando a gente começa a investir na solução, não, eu vou ser um solucionador. Eu vou ver aquilo que o Senhor quer ver. O que Deus está vendo nisso aqui? O que Deus quer nesse ministério? Pastor, eu quero te ajudar, vamos fazer assim. Olha, eu acho que podia ser assim. Isso, muitas vezes, a gente agir dessa maneira, reclamando, só vendo o problema, isso apaga o dom, porque não é isso que Deus te chamou para fazer. Deus não te chamou para falar mal do seu irmão. Deus não te chamou para julgar o seu irmão. Deus te chamou para ser um abençoador. Deus te chamou para exercer o dom que Ele colocou para você. E esse dom não é seu. Esse dom é para edificar o seu irmão. Olha para a pessoa do seu lado aí. Diga para ela, o meu dom é para te abençoar. E às vezes a gente, ao invés da gente chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram, a gente só fala, não te falei? Eu te avisei. E às vezes nosso irmão chega com uma notícia boa, um sucesso dele, você fica, ao invés de se alegrar. Ou seu irmão está chorando e você não vai lá dar um abraço, não acalenta, com uma oração, com uma palavra, o que for, gente. A palavra de Deus diz que um dos dons é incentivar, ensinar. Então, isso tem dentro de nós, faz parte do Espírito Santo de Deus. Algo você tem para dar, porque Deus colocou em você. Não, muitas vezes a gente se sente inadequado, sabe por quê? Porque a gente acha que Deus dá alguma coisa para nós porque a gente merece, né? Às vezes a gente ouve muito é natural, né? Às vezes a gente ouve o pai e a mãe, ó, se você fizer isso, vai ganhar isso. Se você fizer isso, vai ganhar isso. Na Bíblia sim tem condições, né? Se você honrar ao Senhor, existe isso. Mas no amor de Deus não há condições. Não há. Ele te ama, sem condições, Ele te ama. Isso é inegociável, Ele te ama.
E Ele não dá dons para você porque você merece. Ele te dá porque Ele te ama. Porque você é filha dEle. E que o Espírito Santo está em você. Então o poder dele habita em você. Nós não merecemos. Isso é graça. Nós não merecemos. Se a gente ficar sempre pensando, eu sempre caía nessa, muito tímida. Deus começou a trabalhar muito comigo no seminário que eu fiz. Eu encontrei meu esposo maravilhoso lá. Mas Deus começou a trabalhar lá em mim, timidez. Lá Deus falou para mim, eu fiz louvor e adoração, eu participei de uma audição. Eu não queria, mas meu pai sempre me incentivando. Vai, faz, vai logo. Não, eu faço depois. Não, vai agora. Tá bom, pai. Aí eu fui. Fiz a audição, entrei no grupo, aprendi demais no meio daquele monte de gente falando inglês. E eu não tinha o inglês no início. Então não foi um tempo fácil para mim. Foi um tempo de desenvolvimento. E Deus me desafiou a não dizer não para o chamado dele. Se alguém me falasse, você pode fazer isso? Amém. E eu lembro de um dia que o Senhor me falou que eu iria cuidar de pessoas. Eu não sabia que eu ia estar pastoreando hoje, mas o Senhor colocou no meu coração que de alguma maneira eu estaria cuidando de pessoas. Então depois de louvor e adoração, eu fiz pastoral. Eu fiz, que eu senti Deus me levando para isso, mas não sabia o que Deus ia fazer. Mas aí eu fui. Quando eu voltei de lá, a minha igreja, antes daqui, ela era muito tradicional. Deus tem uma porção para ela, Deus está fazendo algo lá. Só que quando eu entrei, Deus quis ensinar algo para mim, coisas para mim. Eu não podia simplesmente trazer tudo que eu aprendi lá no seminário. Não. Eu tinha que respeitar a minha liderança. Colocar debaixo da visão da igreja. Deus me ensinou isso. E Deus começou a me ensinar assim aos pouquinhos. A tratar a minha timidez, né? Entrei numa célula, cuidei de adolescentes, de meninas de 12 anos, 13 anos. Foi um tempo que eu aprendi muito. Aprendi sobre cuidar. Deus foi me ensinando. Depois entrei num coral. Para mim, estar à frente falando, nossa, eu tremia. Eu tremia. Para ministrar o louvor também. Eu lembro que meu pastor falou assim para mim: só os loucos não tremem. Só os loucos não tremem. Eu ficava nervosa, aquele lugar imenso assim. Eu olhava, eu me sentia tão inadequada, tão inadequada. Mas Deus viu alguma coisa no meu coração, né? E eu sempre pedi a Deus para me usar, para ser bênção. Esse sempre foi o desejo do meu coração. Eu quero ser usada pelo Senhor. E o coral também foi um aprendizado. Eu estou falando isso tudo para vocês porque tudo na vida é um processo. E eu ainda estou no processo. Hoje eu estou aqui. A gente pastoreia o Ministério de Louvor, o Jardim Motorama. Mas existiu um processo de Deus. Então não despreze o processo de Deus na sua vida. Às vezes você acha que algo é muito pequeno, mas é aquilo que vai forjar você. E Deus vai te levando a degraus, para você ir crescendo, para você ir exercendo o dom, multiplicando esse dom que há em você. Ele vai te ensinando isso, aos pouquinhos. Não adianta você querer, não é assim. Pronto, estou pronta. Não. Mas você não pode deixar o sentimento de inadequação impedir o que Deus já está fazendo em você. Assim que você receber o Espírito Santo de Deus,
já está acontecendo um processo dentro de você, para que você reavive esse dom, para que você viva esse dom que Deus depositou em você. E cada um tem um. Você precisa ser você mesmo, e Deus vai te levar nesse processo, para que você seja você mesma. Eu lembro que teve um amigo nosso que falou isso para mim. Deus tirou você de lá para que você fosse você mesma, porque lá você não conseguiria. E Deus teve o cuidado, porque eu sempre olhei para a minha igreja batista, né, tradicional. Eu olhava para o púlpito e eu via um padrão, e eu pensava assim: eu preciso chegar naquele padrão ali, senão... E era um tremor. Mas isso não existe, gente. Isso era na minha cabeça. Eu criei isso. Talvez naquele lugar ali eu não ia mesmo conseguir ser eu mesma, mas Deus me levou para um lugar para que eu pudesse ser eu mesma. E Deus quer levar você para esse lugar. Às vezes não é físico, mas é espiritual. Deus me trouxe para cá, para a Família Plena, por um propósito, assim como trouxe cada um de vocês. Eu não sei se hoje você está como Timóteo, se sentindo inadequado de alguma maneira, mas eu quero lembrar você que você tem um dom dentro de você. Se você se esqueceu disso, hoje o Senhor está te lembrando. É Ele que está fazendo isso. Qual o seu nome? Aline? Aline veio aqui, ela falou: eu tive uma visão e eu via Deus aqui na frente distribuindo dons. Olha só, gente. Ele quer despertar o dom que há em você. Ele deseja que essa geração testemunhe de quem Ele é. Vou falar rapidamente desses 3 conteúdos que o Senhor traz junto com o dom para nós, que é o poder, que é o amor e a moderação. Poder não é o poder para fazer Deus fazer o que a gente quer, não é isso. Estou cheia de poder, estou poderosa, né? Agora vou mandar em tudo. Não é isso, não é esse poder. É um poder do Espírito. É um poder que nos faz ir além das nossas forças. É o poder de Deus atuando através de nós para operar milagres, maravilhas, mas é para devolver para Ele. É um poder de Deus que nos faz passar pelas batalhas e não desanimar. É uma fortaleza, é uma força, é um vigor. Existem muitas palavras que podem ser acrescentadas, que significam esse poder. Dentre elas é também poder físico. Te dá vigor, te dá força, para você não desistir, para você não desanimar. E isso só vem de Deus para você, não é de você mesmo. É o poder, é uma capacidade de Deus para você. Dunamis, né? Que a gente conhece. É o poder de Deus. É uma dinamite que está aí dentro de você para explodir. Mas não adianta ter poder se você não fala de Deus. O poder é para você testemunhar de quem Ele é. Se você não testemunhar de quem Ele é, não adianta ter poder. Então o Senhor te dá poder para que você testemunhe quem Ele é, através do seu dom, daquilo que Deus colocou em você. Eu vou testemunhar, de alguma maneira, eu vou testemunhar. É o poder de Deus, para superar as nossas limitações, nossa covardia, nosso medo, nossa timidez. Eu digo para vocês, eu estou aqui pelo poder de Deus. Porque eu luto contra a timidez. Mas eu resolvi, e Mateus me ajuda muito nisso, eu resolvi dizer não à minha timidez. E às vezes eu tenho que lembrar do dom que há em mim.
para que eu não olhe para trás, para que eu não retroceda. Eu tenho que lembrar quem eu sou. Porque se a gente, às vezes, quem está do seu lado acredita tanto em você, acredita muito em você, mas você não acredita, então não vai dar, gente. Você precisa acreditar, você precisa crer, você precisa lembrar. Aviva. Paulo falou para Timóteo assim: aviva o dom que há em você. Ele não falou assim: eu vou avivar o dom em você. Não, ele falou para Timóteo: Timóteo, desperta. Desperta o dom que há em ti. Desperta, acorda o dom. Porque eu me lembrei da sua fé. Apesar de tudo, Timóteo era lembrado por aquele que tinha fé. Ele não era lembrado pelas suas fraquezas. Ele era lembrado por sua fé. Por que você quer ser lembrado? Por que você quer ser lembrado? Pelas suas fraquezas ou pela sua fé? Uma fé não fingida. Essa é uma fé verdadeira, uma fé sincera. E ano passado a gente aprendeu no discipulado de mulheres que uma fé sincera, nos tempos de Paulo, essa palavra sincera significa sem cera. As esculturas feitas de mármore, lindas, maravilhosas, elas eram vendidas escritas assim: escultura sem cera. Porque se na escultura tinha cera, quando colocava no sol ou na chuva, ela derretia, ela quebrava, ela rachava. Era material de segunda classe. Mas quando o mármore era sem a cera, era sincera, sem a cera, ela ficava firme no sol, na tempestade, onde quer que ela fosse colocada, ela se mantinha intacta, porque era material de primeira classe. Então essa fé aqui significa isso. A fé não é um manto que a gente veste e vai para a igreja. A fé é algo que a gente vive no nosso dia a dia. Essa fé sincera, a sua fé é aquela que é inabalável. E quando a chuva vier, quando a tempestade vier, quando a dificuldade vier, quando a incerteza vier, quando o medo vier, você vai se lembrar, por fé, pela fé, do dom que há em você. E foi isso que Paulo falou. Por causa da sua fé, reaviva o dom que há em você. Reaviva esse poder de Deus. E hoje eu vejo Deus atuando na minha vida além dos meus limites, alargando as minhas fronteiras assim até o limite mesmo assim. Deus, eu não consigo. Não, você consegue. Deus, não, você consegue. Vai. E eu me sinto assim mesmo, sendo levada por Deus, muitas vezes. É Deus te fazendo ir além dos seus limites. Ele quer fazer isso. Você precisa dizer sim, lembrar, pedir. Além do poder de Deus, o amor. Não é um amor centrado em você mesmo. Não é esse amor, tá? Eu me amo e pronto, acabou. É um amor de Deus. E às vezes o diabo, o inimigo, ele age também na timidez aí. Porque às vezes com alguma mágoa que você viveu no seu passado, alguma ferida que você viveu, te impede hoje de amar e ser amado. Mas isso aqui não é um amor que vem de nós. É um amor que vem de Deus. Ele que te dá. Ele nos ensina esse amor. Não é o amor do homem, é o amor de Deus. Ele nos ensina no processo a amar e ser amado. Então Deus quer nos levar também num processo de cura, de perdão, de amor. É um amor do Espírito, é um amor que flui do Espírito, que é inspirado pelo Espírito. Esse amor cobre
toda a mágoa que você viveu, se você deixar que o Espírito Santo flua e inspire você nesse amor. Se você escolhe amar as pessoas, mesmo que você não goste dessa pessoa, eu vou amar, eu vou orar por ela, eu vou caminhar, eu vou mais uma milha, porque eu sei que Deus me ama, Deus ama essa pessoa, e eu preciso não privar essa pessoa da graça, porque às vezes com a nossa língua a gente priva o outro da graça, e a palavra de Deus diz que nós não podemos privar o nosso irmão da graça. Então nós podemos sim privar alguém de viver a graça de Deus, através da nossa vida, da nossa língua, do nosso jeito. Então Deus está nos enchendo com espírito de amor, espírito de poder. Esse amor, ele é produtivo. Ele é algo que impulsiona de você para as pessoas. É de dentro para fora. Ele não é centralizado em você. Você se importa com as pessoas. Você vê, nossa, aquela pessoa ali não está bem hoje, aquela pessoa está precisando, aquela pessoa. Você não centraliza, isso é reino de Deus. Você não se centraliza. Você não olha para o seu próprio umbigo. Não, o Espírito de Deus te inspira a amar. E você vai tentar, de uma maneira ou de outra, fazer que o outro se sinta amado, amar a pessoa, seja com qualquer necessidade que ela esteja precisando, você vai amar. Você não vai ser egoísta. Você não vai pegar para si tudo. Vai olhar só para você. É um amor inspirado por Deus. E a moderação. Nós temos o poder e temos o amor. O equilíbrio vem, né, para trazer a moderação e o equilíbrio para o amor e para o poder. Para que eles entrem em ação através do equilíbrio das nossas emoções, né? A moderação, a disciplina. Como eu preciso, Senhor. Glória a Deus. Mas está em mim. Moderação, lucidez, descrição. Você ser discreto. É algo que é de dentro para fora. Discreto nas palavras, né? Até o tolo que fica em silêncio encontra sabedoria. Então às vezes a gente perde a razão porque a gente fala demais. Ser discreto com as palavras, discreto com a maneira de vestir. A palavra de Deus diz isso, que a mulher deve ser modesta, se vestir com moderação. Você está em casa, faz lá umas piruetas lá para saber se você não está marcando, sua barriga não está aparecendo, né? A gente precisa fazer isso. Modesta. Ah, mas o que? O outro tem nada a ver com a minha vida. Tem. Você pode privar seu irmão da graça. Você pode. Você pode desviar o olhar dele. Com certeza. É algo natural. Mas a gente precisa tomar cuidado. Ser modesto. Homens também. Homens e mulheres. A moderação também nos ajuda a ter um raciocínio que nos afasta das paixões. Isso aqui fica aqui. Isso aqui fica aqui. Isso aqui eu não posso. Não me convém. Até me é lícito, mas não me convém. Então eu deixo para lá. Se não vai me levar para perto de Deus, eu deixo para lá. Eu não preciso disso. Eu tenho muito mais em Deus. Eu tenho uma alegria que ela é transbordante. Eu não preciso de bebida para ficar alegre. A presença de Deus é toda a alegria que eu preciso. Ela é plenitude de alegria. Moderação, equilíbrio, sabe? E às vezes a gente quer moderação quando as pessoas nos julgam. Nossa, aquela pessoa fala de um jeito, nossa, falou de um jeito comigo. Mas na hora de você julgar, você não é moderado não. Você, né? Nem um pouquinho equilibrado aí. Então essa moderação
ela te ensina a julgar o outro da mesma maneira que você quer ser julgado. Então, antes de você julgar o outro, olha para você. Olha só, gente, quanta coisa que o dom que Deus te deu tem e está dentro de você. Isso já está dentro de você. E essa moderação nos dá sabedoria, equilíbrio, ousadia. Isso que Deus tem para nós. Isso que Deus tem a oferecer para os seus filhos. Dons espirituais. Dom de Deus que habita dentro de você. Sabe o que significa dom? Agora, para a gente terminar. Vocês sabem o que significa dom? Um presente imerecido. Isso significa dom. Nós não merecemos, mas Deus nos deu. E dom, no latim, significa carisma. Carisma de Deus em nós. Então, gente, dom é ter carisma de Deus em nós. Dom é ter uma parte de Deus em nós. Dom é ter uma parte do caráter de Deus em nós. Cada um de vocês tem uma parte de Deus em vocês. No caráter de vocês. Deus colocou um carisma em nós. Um dom. Parte dele em nós. Para que a gente flua nele, através dele, por ele, para ele, o tempo todo. Então eu queria que você lembrasse do dom que há em você. E no próximo versículo, depois que Paulo fala isso para Timóteo, ele fala assim: além de você lembrar, viva intensamente a vida que Deus te chamou para viver, a vida cristã. A sua vocação é esta. Então viva intensamente. Não esqueça de que Deus colocou em você um dom. E esse dom tem não espírito de poder, não espírito de medo. Medo é um espírito. Gente, presta atenção nisso. Isso foi libertador para mim. Medo é espírito. Então, quando o medo vem, você sabe, não é um espírito de Deus. Então eu vou repreender. Se você alimentar esse medo, você vai continuar tendo medo para o resto da sua vida. E você vai viver naquele medo, você vai se afundar naquele medo. Mas quando você repreende, quando você vira e você fala assim: eu sei do dom que há em mim. E esse dom não traz espírito de medo. O Espírito de Deus me dá poder, me dá ousadia, me dá moderação, me dá equilíbrio. Esse é o poder de Deus, o Espírito que Deus me equipa. Você está equipado de poder, equipado de amor e equipado de equilíbrio. Esse é o seu equipamento. Não é medo. Diga não ao medo. Feche seus olhos no seu lugar. Eu não sei onde você se encaixa aqui. Se você se sente inadequado, se você se sente desanimado, se você acha que você está falando demais, se você parou de buscar aquilo que arde no coração de Deus. Eu não sei se o seu dom está apagado, ou se ele está aceso, ou ele está morno. Mas hoje Deus quer reavivar esse dom em você. Então fala com Deus assim: Deus, eu não quero mais viver dessa maneira. Eu não quero mais viver no desânimo. Eu não quero mais viver na timidez. Eu vou me levantar e declarar da ousadia que o Senhor me deu, do poder que o Senhor me deu, do equilíbrio, da moderação que o Senhor me deu. O Senhor está aqui. Esse é o altar. Ele está aqui liberando dons para você. E você não... Deus te deu pelo menos um, mas Ele pode te dar mais. Ele quer te dar mais.
Se abra para Deus multiplicar esses dons em você. Peça ao Senhor se esse é o seu desejo. Deus, desperta o dom que há em mim. Eu quero viver os dons do Senhor. Eu quero ir além dos meus limites. Eu quero abraçar o processo que o Senhor tem para mim. Eu quero exercitar esse dom que o Senhor tem para mim. Eu não quero ser um problema. Eu quero ser um solucionador. Eu quero ser uma bênção por onde eu vou. Eu quero exercer esse dom. Espírito Santo de Deus, me ensina. O Espírito Santo, Ele é o nosso professor. Ele nos ensina todas as coisas. E Ele está aqui para te lembrar que Ele quer te ensinar, que Ele está com você, que você não está sozinho. E que junto com Ele tem o poder, tem a moderação, tem o equilíbrio, a força de Deus para ir além, para superar às vezes uma dor que você está sentindo. Se você está se sentindo emocionalmente abalado, se você acha que você precisa de equilíbrio nas suas emoções, peça isso agora para Deus e declara: Deus, eu creio que dentro de mim, com o dom que o Senhor me deu, existe a moderação e o equilíbrio também, a saúde das minhas emoções. Senhor, eu quero caminhar em poder. Eu quero caminhar, Deus, não no espírito de covardia, não no espírito de medo, de timidez. Eu quero andar e caminhar no espírito de poder, de amor, de moderação. Se você deseja isso, eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Ou se você quiser ficar ajoelhado, nós vamos orar por você. Feche seus olhos. Espírito Santo, vem me encher. Espírito Santo, Ore isso ao Senhor. Espírito Santo,